Colossenses capítulo 1. E vamos ler alguns versículos, começando no versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo, Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Já agora um pequeno pormenor, enquanto estamos a ler. Notem aqui dois detalhes importantes. O ministério de Epáfras, a oração de Paulo. São duas coisas muito importantes, que não podemos dissociar uma da outra. O ensino da palavra de Deus, mas a oração a seguir. E é isto que nós vemos Paulo fazer. Epáfras tinha estado a ensiná-los, e Paulo agora vai orar para que aquilo tenha sido eficaz. E por isso ele diz que desde o dia em que o ouviram, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Já agora só um pequeno pormenor, que também me parece que é importante aqui referir, desde já, que é o seguinte: notem a qualidade da oração do apóstolo Paulo por eles. Quando eu digo a qualidade, é a oração do apóstolo Paulo por eles não tem nada a ver com as orações triviais que muitos crentes oram. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Reparai o teor da oração dele. O teor da oração dele não é o teor das orações vulgares que nós encontramos em muitas igrejas, vendo as pessoas orarem nas suas orações. Eu até diria que, na maior parte das igrejas, ouvir uma oração destas é chinês. O que é que ele quer dizer com aquilo? Ele está a orar. O que é isto que ele está aqui a dizer? Diz que está aqui a orar para ter inteligência espiritual, para ser cheio de conhecimento, para ser fortalecido segundo a força da sua glória. O que é isso? Muitos nem sabem o que é que isto será. E então, o que eu quero dizer é o seguinte: para Paulo orar desta maneira, isto revela que ele deve ter conhecido, pela boca de Epáfras, o nível de conhecimento que eles adquiriram. Que nível de conhecimento estamos a ministrar ao povo de Deus? O nível de conhecimento que nós ministramos ao povo de Deus exigirá depois um tipo de oração consentâneo. Pessoas que vivem rasteiras na sua vida de oração evidenciam um nível de ministério que receberam muito fraco. E isto deve ser considerado e meditado por todos nós. Continuando. Versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós estamos no versículo 12, sensivelmente. O nosso irmão Alberto, lá para a frente, como é nosso hábito, qualquer dia trocamos isto, pomos-lo lá à frente. Mas o nosso irmão Alberto vai também ter a sua intervenção ainda sobre o versículo 12. E sobre o versículo 12, eu tinha dito na semana passada que diria ou quereria dizer alguma coisa. Reparem que aqui no versículo 12, nós lemos aqui uma coisa importante, que é isto. Lemos aqui que devemos dar graças ao Pai, e eles também, não é? Que nos fez idóneos. Já falamos sobre isto. Não há mérito em nós. Ele deu-nos a capacidade, como nós vimos nos estudos anteriores, nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz.
E então eu queria falar inicialmente um pouco sobre isto. Participar. Participar da herança dos santos na luz. O próprio versículo, no seu contexto, revela claramente que não há nenhum mérito, não há ponta de mérito em nós. Já falamos sobre isso. Enfatizamos bastante isso nos últimos estudos. E eu agora queria que também notasseis o seguinte. Esta participação na herança não é por mérito. Já vimos isso no próprio contexto. Que Ele é que nos fez idóneos para participarmos. Mas é importante nós termos a noção do que é que de facto, como é que Ele nos fez idóneos para participarmos. E se nós, por exemplo, lermos a carta aos Efésios, um pouco mais atrás, o que é que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, ele diz assim, capítulo 3 e versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e do mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A participação que nós temos a vários níveis, e a participação na herança tem a ver com a participação no Evangelho. A herança faz parte do Evangelho. A boa notícia que Deus nos deu inclui a herança e muitas outras coisas. Mas eu quero que vocês notem que temos aqui a participação. E notem o que é que está cá escrito. Participação em Cristo. É em Cristo que nós somos feitos idóneos. É em Cristo que nós somos feitos participantes. E eu queria sublinhar isto, porque isto me parece muito importante. O mérito é dele, e é através dele que nós temos acesso a esta herança. Aliás, nós lemos na palavra de Deus que ele é que é herdeiro. E nós somos co-herdeiros com ele. Nós entramos na herança por causa dele. Ele é que nos habilitou a nós podermos participar nesta herança. E nós participarmos desta herança é uma coisa fabulosa, porque é a herança do Filho de Deus. Não sei se estão a ver bem. A herança não é nossa, é dele. E ele faz-nos participantes dessa herança. Vocês vão de reparar que na sociedade em que nós vivemos, todas as pessoas, de uma forma ou de outra, têm alguma herança. Pode ser pequena, pode ser média, pode ser enorme. Mas E participar de uma herança, qualquer que ela seja, tem o seu quê de interessante. Mas quando falamos da herança do Filho de Deus, estamos a falar da maior herança que existe. Que não é comparável com nada. É inimaginável. No capítulo 3 da Carta aos Hebreus, quando nós lemos a Carta aos Hebreus, este assunto é um assunto vasto, naturalmente, e nós não vamos aqui esgotá-lo, mas, como estamos a estudar a Palavra de Deus, é bom aflorarmos alguma coisa que nos possa permitir aprofundar a questão individualmente depois. Mas na Carta aos Hebreus, no capítulo 3, nós lemos assim: pelo que, diz o escritor da Carta aos Hebreus, irmãos santos, participantes da vocação celestial, participantes do Evangelho, participantes da vocação celestial, participantes da herança, e agora notem, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. É isto que eu quero chamar a vossa atenção. Se somos participantes, considerai a Jesus Cristo. Porque o segredo está nele e não em nós. E daí o apóstolo dizer, considerai a Jesus Cristo. Prezados irmãos, toda a atenção, todo o foco, toda a luz que incidir sobre o Senhor é pouca. Tamanho é o mérito. E total é o mérito dele, que nós nunca nos devemos cansar de apontar para ele. Por isso é que no céu não vemos ninguém falar de alguma coisa que tenha conquistado, de alguma coisa que tenha conseguido, mas vemos no céu, no livro do Apocalipse, todos apontarem para o Cordeiro que foi morto e está vivo, e que devido a ele e à obra dele estarem lá todos. E isto parece-me uma coisa muito importante. Na segunda carta de Pedro, quando Pedro escreve a segunda carta dele, este assunto, eu só estou a dar apenas uns pequenos pormenores disto, porque isto é um assunto muito vasto. Mas quando Pedro escreve a segunda carta dele, ele a dada altura, e sabem que ele aprendeu de Paulo, não é? Ele aprendeu de Paulo e aprendeu muito. Infelizmente,
Alguns acham que Pedro não tem nada a ver com o que Paulo escreveu, mas estão completamente deslocados do que a Bíblia diz. Pedro sabia mais da verdade do mistério do que muitos que andam aí e que dizem o que não sabem. E aprendeu muito de Paulo. E sabem que ele, na segunda carta de Pedro, na segunda carta que tem o nome dele, no capítulo 1 e no versículo 4, ele diz assim: pelas quais, diz ele no versículo 4, ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina. A participação que nós temos, e também isto é em Cristo, sabem? O participantes de tudo o que nós temos a participar, devemos-lhe a Ele. E é curioso que nós somos participantes da natureza divina. Aliás, este é um assunto vasto, pode ser visto a nível global ou a nível individual, mas eu quero chamar a vossa atenção para o facto que até como corpo de Cristo que nós somos, não é? Nós temos a cabeça que é Ele. E nós pertencemos ao corpo de Cristo. O corpo não é nosso. É curioso que nós fazemos parte do corpo. Somos participantes, mas o corpo é dele. Nós fomos participantes. Isto é profundo. Mas é para nós vermos de facto o quanto devemos ao nosso Senhor. E aqui na nossa passagem, no capítulo de Pedro, ele diz: participantes da natureza divina, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, não é? E eu queria dizer outra coisa muito importante. O que é que nós devemos fazer? O que é esperado de nós por sermos participantes? Porque eu estou apenas a aflorar, assim, à superfície. E estou a tentar mostrar-vos, olha, nós, por virtude do Senhor Jesus Cristo, somos participantes. Participamos numa coisa que, à partida, não é nossa, mas que nos foi dada em graça, e que é profunda e é rica. E se nós fomos tornados participantes, a pergunta é: o que é esperado agora de nós? Se nos é dado alguma coisa por graça, e que graça, o que é esperado de nós? Na carta aos Romanos, eu gostava que vocês lessem, nós lemos assim no capítulo 15, Epístola aos Romanos, capítulo 15, e versículo 27. 27? E agora não sei onde é que tenho isso. Estou a ver mal, é 27. Eu estava a ler o capítulo 16, já estava a ver que tinha citado mal a passagem. 15, 27, lemos assim: isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios... Ele aqui está a falar de outra coisa, mas eu quero falar do princípio que nos deve ensinar. E ele está a falar das ofertas, materiais, é o tema. Mas esqueçam o teor, pensem no princípio. E a questão é esta, porque na parte final do versículo lemos assim: porque se os gentios foram participantes, o que eu quero chamar a vossa atenção é para isto. Temos aqui alguém que é participante. Se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, que é o que nós podemos dizer, se nós fomos participantes daquilo que Deus nos dá, o que é esperado de nós? Sabem o que é esperado dos gentios? Por serem participantes. Lemos assim: porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes. E eu quero chamar a atenção para este princípio. Quem é participante tem a obrigação, o dever e o privilégio de ministrar. É o que é esperado de nós, de servir, que Deus nos dê essa graça. Temos uma riqueza tão grande, tão fabulosa, tão incalculável. O que Deus nos deu, Deus deu-nos tudo em Cristo. Lemos até na Bíblia que nós somos dele e ele é nosso. E agora o que é que nós fazemos? Devemos ministrar.
Paulo dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. É-me imposta esta obrigação. Ele fala acerca do seu ministério. Por isso ele diz, os outros fizeram alguma coisa, muito, muito mais eu. É impressionante a dimensão de serviço, de ministério que ele realizou, pela compreensão que ele tinha da graça que alcançou. Oh, que Deus nos ajude a perceber a graça que Deus nos deu e que Deus possa encontrar em nós um coração agradecido que ministra como forma de gratidão pela graça alcançada. E para terminar os meus pensamentos sobre esta matéria, voltando à nossa passagem em Colossenses no capítulo 1, eu gostava de dizer ainda o seguinte. O que nós lemos aqui é a herança que Deus tem para os santos. Isto não é herança de pecadores. Há muitas heranças. Esta herança que está aqui é a herança dos santos. E é-nos dito que nos é dada para nós desfrutarmos. Há heranças que são a perdição de muita gente. Há muita gente que se perde com as heranças. Perdem a cabeça, perdem o norte e fazem disparates. Gastam o dinheiro mal gasto, gastam-no no pecado, gastam-no de sei lá de que maneira. Mas aqui nós lemos que nós fomos tornados participantes da herança dos santos. Isto requer muito cuidado como administramos esta herança. Isto é uma herança que requer santidade, é a herança de santos. E devemos viver vidas santas e ministrar de forma santa, como nós vemos aqui nesta passagem. Mas há uma coisa que eu quero aqui chamar a vossa atenção, que é o seguinte. A herança dos santos na luz. Quantas heranças há que eles nem a vêem? Sabem que há muita gente muito rica. E vocês têm a noção de que há muita gente muito rica que não vê a herança que tem. Sabem que tem, mas não vê. Está no banco, está em propriedades, está aqui, está ali, em ações, nisto e naquilo, mas não vê. Não está à luz, está escondida. Mas eu dou graças a Deus, porque esta herança está à luz. É algo que eu posso ver, usufruir, gostar. Há pessoas que vão morrer sem terem visto a herança deles. Eu não sei, falta a sabedoria e a capacidade que o Nando tem. O Nando, sério, aquelas respostas que tu deste lá no Facebook, eu dei graças a Deus, assim, graças a Deus pelo Nando. Estou a falar a sério. Eu podia não dizer, mas estou a dizer porque eu acho que sim. E eu dou graças a Deus porque há irmãos que têm capacidades para dizer coisas e aquelas ilustrações que tu disseste ultimamente nas tuas mensagens deram cabo de mim. Às vezes basta uma ilustração tão bem dada que fala mais do que 1000 sermões. E eu dou graças a Deus. E às vezes falta-me, eu queria ter essa capacidade de poder explicar melhor para as pessoas poderem perceber bem. Mas eu espero que o Espírito de Deus possa compensar aquilo que me falta para vosso gozo. Prezados irmãos, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 20, temos aqui um alerta muito, muito sério. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 20, nós lemos assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Sabem o que é que eu quero dizer com isto? Se nós não participarmos praticamente daquilo que Deus quer que a gente participe, posso-vos garantir que vamos ser participantes daquilo que o diabo fez. Já repararam que a herança, por exemplo, é do Senhor, providenciada por Ele, preparada por Ele. Mas o diabo também tem as suas preparações.
E se nós não somos encaminhados no sentido de usufruir, desfrutar e gozar na prática, enquanto aqui andamos, daquilo que o Senhor nos dá para nós ministrarmos e participarmos ativamente, nós vamos... aqui não há neutros, sabem? Não há neutros. Ou nós participamos daquilo que é do Senhor, ou vamos participar daquilo que é do diabo. Aqui não há outra situação. Não há outra situação. Ou fazemos a vontade de Deus, ou garanto-vos que estamos a fazer a vontade do diabo. Não há outra coisa intermédia. E isto deve constituir para nós um alerta significativo. Por último, na primeira carta de Pedro, ou na segunda carta de Pedro, faço sempre confusão entre a primeira e a segunda, mas acho que é na primeira. Na primeira carta de Pedro, já vos confirmo se é a primeira ou se é a segunda, é na primeira carta, no capítulo 1, nós lemos assim. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós possamos dizer isto. Que nós possamos romper em louvor, em adoração, em gratidão, dizendo, bendito seja o Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança, notem bem, incorruptível. E eu, em conversa com aquele rapaz que falei há bocado, antes do estudo começar, eu falei-lhe como as heranças são tão voláteis, as riquezas. E como eu conheci pessoas que eram tão ricas e de repente ficaram sem nada. A dada altura, na conversa que eu estava a ter com ele, eu disse, aqui nada é certo. Eu vi em Moçambique pessoas que eram riquíssimas ficarem sem nada de um dia para o outro. E nós há pouco tempo assistimos aqui em Portugal a como é que pessoas que tinham os seus bens nos bancos perderam tudo. E vimos a aflição delas. Eu dou graças a Deus porque esta herança é incorruptível. Não se corrompe. Pois é outra coisa curiosa. Há pessoas que têm herança e aquilo vai-se gastando. E há alguns que vão gastando, chegam a outros já não têm nada. E sabem uma coisa? Esta é incorruptível. Não se corrompe. Outra coisa impressionante. As heranças podem fascinar inicialmente, mas pela habituação perdem o seu brilho e o seu fascínio. Esta não. É incorruptível. É sempre fascinante, é sempre brilhante, é sempre fantástica, quer no valor, quer na atração, quer em tudo. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é, de facto, de veras importante. Uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, portanto não diminui, que é uma coisa fantástica. Eu sou muito rico hoje, e amanhã sou muito rico, e daqui a 100 anos sou muito rico, e daqui a 1 milhão de anos eu sou muito rico. Sabem quantos ricos é que já houve, que deixaram de ser? E vocês estão a falar com uma pessoa rica, que daqui a 100 anos continua a ser rica. Depois outra coisa, guardada nos céus para vós. Já repararam como é que isto começa? Uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode mostrar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus. Portanto, temos aqui duas coisas importantes que não acontecem com as outras heranças. A herança está guardada para mim, ninguém mexe nela, não há banco que vá à falência e que me atire, não há ladrão que a mine, ela está guardada para mim. E outra coisa maravilhosa, eu estou guardado para ela, porque alguns têm lá a herança deles, intocável, mas de repente eles morrem e lá, eles não estão guardados para a herança. A herança estava guardada para eles, mas alguns nem chegaram a pegar na herança porque não estavam guardados para ela. E eu dou graças a Deus, porque eu estou guardado para a herança. E a herança está guardada para mim, como nós vemos nesta passagem e na nossa passagem em Colossenses.
O apóstolo orava, e isto é importante, não percamos de vista, orava. Para quê? Dava graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Então digam-me cá uma coisa, isto não é motivo de darmos graças? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E se algum do irmão tem algum pensamento, faz favor. Temos que remir o tempo. E eu dou por fim da minha intervenção no versículo 12, com estes curtos e fracos pensamentos, mas que nos possam ajudar a perceber melhor o quanto Deus nos ama e a provisão que Ele fez para nós. Se não há pensamentos, passamos ao nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse encontro, este estudo bíblico, e por cada um de vocês que se preocupam e se interessam em conhecer a palavra de Deus. Estamos em Colossenses capítulo 1, fechando o verso 12, que diz assim, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. A palavra na luz, no final deste verso 12, qualificam a herança e não os santos. O que queremos dizer? Que a luz é a região onde a herança dos santos, a nossa porção, está situada. João capítulo 1, verso 7, mostra que Jesus é a nossa luz. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 16, mostra que Deus habita em luz inacessível. Portanto, o reino, aquilo que Deus tem preparado para nós, vai muito além daquelas carências, necessidades e mesquinhez do dia a dia que imploramos a Deus. Sim, Deus se preocupa e nos alcança e supre as nossas carências e necessidades. Mas Deus está preocupado e preparado para nos dar algo além, uma herança junto com seu Filho, o Senhor Jesus. Aqui, Paulo, na sua oração, que vai do verso 9 até o verso 12 do primeiro capítulo de Colossenses, está contrastando com um ensino herético, errado, daquele movimento conhecido como gnosticismo, ou seja, que a matéria era a coisa ruim e o espírito, sim, que era importante e essencial. O gnosticismo misturavam cerimônias judaicas, legalismo e principalmente misticismo, colocando culto a anjos, emanações de luz divina. E aqui Paulo, quando fala e menciona na luz, ele já está contrastando um ensino errado, um equívoco, uma mentira. E o inimigo, Satanás, sempre trabalha com meias verdades e não declarando a mentira descaradamente. No Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo terreno, Israel, tinha de fato uma herança, e a sua herança era Canaã, aquele território de Israel. Portanto, os cristãos têm uma herança, mas não é uma Canaã, não é terrena, e sim espiritual, como já abordamos no estudo passado. Efésios capítulo 1, verso 3 e Efésios capítulo 1, verso 11 mostra que nós temos uma herança espiritual, muito além desta breve vida que temos agora. Portanto, o cristão que está vivendo na dispensação da graça de Deus, ele tem de fato uma herança espiritual em Cristo. Canaã não é para nós um retrato do céu. No céu não haverá batalhas, guerras, conquistas e muito menos derrotas. Mas Canaã pode ser então uma figura, podemos colocar assim, das nossas conquistas ao confiar nas promessas de Deus, do nosso dia a dia, nosso crescimento e amadurecimento cristão. Por isso devemos tomar posse da nossa herança no âmbito espiritual, num crescimento de caráter da estatura de Cristo. Aplicando a passagem que está no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia. Josué capítulo 1, o versículo 9. Esforça-te e tenha bom ânimo, e não temas nem te espante, porque o Senhor, Yahvé, teu Deus, é contigo por onde quer
que andares. Esta promessa que foi dita ao povo terreno de Israel também vale para nós. Nós temos um Deus que vai andar conosco, seja onde nós estivermos, o Senhor estará indo à frente. Muito bem, se cada dia tomarmos, portanto, estas promessas de bênçãos espirituais para o nosso viver, a maneira como seremos gratos a Deus será cada vez maior. Vamos repisar ou recapitular o que foi dito no verso 9 até 12 de Colossenses 1. Vamos ver a oração de maneira mais profunda que o apóstolo Paulo coloca. E vamos contrastar agora com nossa oração. Que tipo de oração nós temos feito? Precisamos então de inteligência espiritual, a fim de viver de modo que possamos agradar a Deus. Precisamos de obediência, de perseverança, de praticar aquilo que aprendemos. A nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, sempre vai resistir à obediência e a praticar aquilo que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. O resultado de tudo isso deve ser um poder espiritual no nosso ser interior, a fim de que possamos ter paciência, possamos ter perseverança, longanimidade, com alegria, e em tudo ser grato a Deus, dando ações de graça por todas e quaisquer circunstâncias que estejamos vivendo. Será que temos orado desta maneira, pedindo inteligência, pedindo obediência, perseverança, paciência e principalmente um coração disposto e alegre? Que Deus nos abençoe.